Para Griffith, a câmera era apenas um aparelho registrador. As técnicas por ele criadas estabeleceram novos rumos à linguagem cinematográfica. O movimento expressionista marcou a história do cinema, assim como foi na pintura, literatura, poesia e no teatro. Ele substitui a transparência narrativa por um caos fundamental. O expressionismo influenciou principalmente o criativo cinema mudo alemão da década de 20. A criação da estética alemã, ao contrário do impressionismo, se refere a uma visão deformada do real, de acordo com as normas subjetivas do artista, elaborando um universo diferente, próximo da alucinação. É a volta do romantismo ligado à angústia trágica de nossa época. Os estranhos cenários, os temas sombrios e as distorções de rostos e ambientes caracterizaram esse movimento. O filme O Gabinete do Dr. Caligari, dirigido em 1919 por Robert Wiene, teve grande destaque por sua construção descontínua, impressionando bastante os espectadores. A partir daí, o estilo bizarro faria parte do cinema alemão, até a véspera do cinema falado. Convictos de que o expressionismo era apenas uma forma teatral aplicada ao cinema, dois mestres alemães, Friedrich Murnau e Fritz Lang, optaram por novas vertentes, como o realismo psicológico e o realismo social. Importantes obras cinematográficas foram dirigidas por Murnau, como Nosferatu, O Vampiro de Düsseldorf, de 1922. 4 anos depois, Fritz Lang rodou o notável Metrópolis. Com o surgimento de Hitler, Murnau e Lang emigraram para os Estados Unidos e fizeram carreira em Hollywood, pondo fim a essa expressão da arte decadente. Muito mais do que um movimento estético, o neorrealismo se tornou uma posição moral na Itália em pleno pós-guerra, como forma de expressar o sofrimento de uma nação. Uma revolução artística que influenciou o futuro do cinema. O termo neorrealismo foi lançado em 1943 pelo roteirista e crítico italiano Umberto Barbaro e serviu para nomear um movimento que se desenvolveu na Itália depois da guerra. Ao mesmo tempo, essa escola usada como reação ao cinema acadêmico teve o objetivo de descrever a sociedade italiana traumatizada devido aos 20 anos de fascismo, desnudando o real com toda a sua profundidade. Os jovens cineastas e críticos que eram contra o regime fascista contestavam o universo convencional dos estúdios e a dramatização exagerada, através de uma atitude preocupada com o testemunho social. O filme símbolo do neorrealismo italiano foi Roma, Cidade Aberta, de Roberto Rossellini, filmado nas estradas de Roma durante os últimos dias da ocupação alemã. Na década de 60, surgiu na França a Nouvelle Vague, um movimento nascido entre grupos de jovens cineastas que se dedicaram a renovar uma cinematografia considerada decadente. O termo Nouvelle Vague, que significa nova onda, nasceu de uma pesquisa jornalística realizada entre a juventude francesa e foi logo aplicado aos primeiros filmes exibidos entre 1959 e 1960, rodado por cineastas como Claude Chabrol, François Truffaut, Alain Resnais e Jean-Luc Godard. Muito mais do que uma luta pela diversidade de estilos, o movimento reagiu contra as estruturas gerais do cinema da época, principalmente a americana, defendendo a espontaneidade, as filmagens externas e o uso de equipamentos leves, além da expressão de uma cultura cinematográfica que às vezes recorria ao improviso e ao surgimento de novos atores. A aspiração de um público em vias de renovação favoreceu a produção de vários longas-metragens. Dentre eles, a obra de maior destaque foi Acossado, rodado por Godard, em 1959. A Nouvelle Vague, no entanto, não foi uma escola estética tão autêntica quanto o neorrealismo italiano. Mas as transformações econômicas do cinema francês e o surgimento de novas políticas públicas, como o adiantamento sobre a bilheteria, criado também em 1959, contribuíram para a sua expansão. Um movimento onde os filmes são usados para mostrar os problemas políticos e sociais de um país. Esse é o cinema novo. Durante a década de 60, muitos movimentos culturais, políticos e sociais estouraram pelo mundo.
Mas foi no campo do cinema e da música que estes movimentos tiveram maior destaque. No Brasil, o cinema novo tornou-se uma espécie de arma do povo nas mãos dos cineastas contra o governo. O cinema novo brasileiro teve duas fases. A fase rural, entre 1960 e 64, que trouxe à tona os problemas da terra e o modo de vida daqueles que nela viviam. Seus maiores representantes foram Anselmo Duarte, com O Pagador de Promessas, ganhador da Palma de Ouro em Cannes, Nelson Pereira dos Santos, com Vidas Secas, e o mais conhecido entre eles, Glauber Rocha, que dirigiu Deus e o Diabo na Terra do Sol. A segunda fase do cinema novo começou junto com o governo militar, em 1964. Os cineastas estavam preocupados em dar um caráter de engajamento ideológico a seus filmes. Mas devido à censura, esse caráter político tinha que ser disfarçado. Temos Terra em Transe, de Glauber Rocha, e Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. O movimento do cinema novo tornou o Brasil reconhecido como um país de extrema importância no cenário cinematográfico mundial e também trouxe a público alguns dos problemas mantidos longe da vista popular. A partir da década de 50 até os nossos dias, o cinema se tornou um grande produto comercial. Esta mudança se deu pelos altos investimentos de Hollywood para estabelecer a hegemonia do cinema americano no mundo. A marca da década de 50 foram os filmes épicos. Os temas eram ligados a romances e mensagens religiosas associados a grandes superproduções, que tinham grandes cenários, participação de milhares de figurantes e a movimentação de multidões em cena. Tudo isso em cinemascope e em cores. Os grandes exemplos são os filmes como Ben-Hur, de William Wyler, e Os 10 Mandamentos, de Cecil B. Miley. Paralelamente aos filmes épicos, um gênero já antigo triunfa sob os olhos do público. As grandes comédias musicais, que tiveram como grandes sucessos os filmes Cantando na Chuva, de Stanley Donen e Gene Kelly, A Roda da Fortuna e Gigi, ambos de Vincent Minnelli, e também com o clássico Os Homens Preferem as Loiras, de Stephen Hawking, com Jane Russell e Marilyn Monroe. Estes filmes fizeram desta década uma das mais glamourosas da história do cinema. O cinema das décadas de 80 e 90 entra definitivamente na era dos efeitos especiais. Filmes como O Retorno de Jedi e Matrix marcam uma nova etapa na história da sétima arte. Falar de cinema nos anos 90 é falar de ecletismo, cinema para todos os gostos, pois esta foi a década marcada por todos os tipos de produções, desde as mais simples como A Bruxa de Blair, às mais sofisticadas como O Retorno de Jedi. Foi a década marcada pelas superproduções como Titanic, de James Cameron, e Gladiador, de Ridley Scott, que emocionaram o público com suas histórias envolventes e seus mega efeitos que acabaram faturando a maioria das estatuetas do Oscar. Entre dramas, comédias, suspenses e outros gêneros cinematográficos, o cinema se fez na década de 90 e triunfou diante da originalidade de talentosos diretores, como Quentin Tarantino, que dirigiu Pulp Fiction, Tempos de Violência. Participe do Espaço Universitário. Envie sugestões de pauta e entrevistas para tvuniversitaria@unama.br ou telefones 4009 3029 e 4009 3030. Obrigado pela sua audiência aqui nesta emissora parceira do conhecimento e da UNAMA. TV UNAMA, a comunicação Universidade-Comunidade. UNAMA, Educação para o Desenvolvimento da Amazônia.